Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 18ª Sessão Ordinária do dia 17/5/2021. Peço ao vereador Paulo para fazer a leitura do Evangelho logo após a oração universal. Todos de pé. Entrada na terra prometida. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim, junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e aí pernoitaram antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé, seu Deus, e os sacerdotes levitas que a levam, deixem o lugar em que estão e comecem a segui-la, mas conservem sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenham-se à distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passaram por ele. São palavras do Senhor. Pai nosso, Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas, ata da 17ª Sessão Ordinária, relativa ao primeiro período legislativo, realizada no 10º dia do mês de maio do ano de 2021, com a presença de todos os vereadores, havendo quórum legal, a presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, o vereador Levaldo Sone Mourinho pediu abstenção. Em seguida, foi aprovada por maioria. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Projeto do decreto número 1 de 2021, de autoria do Legislativo. A matéria ficará à disposição junto à Secretaria da Câmara Municipal. Pequeno expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Ordem do dia. Foi lido e colocado em votação procedimento para o julgamento da prestação de conta de transferência voluntária. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida foi colocado para votação o projeto de decreto número 1 de 2021 com a súmula. Dispõe sobre a prestação de conta de transferência voluntária referente à parceria número 1 de 2009, firmada entre o município de Jesuítas e a OCIP, denominada Instituto Confiança, no valor de R$ 277.572,82, referente ao exercício financeiro do ano 2010. Em discussão e votação foi aprovada por unanimidade de votos. Nas explicações pessoais se inscreveram para fazer uso da palavra os vereadores Gilvanelli Francisca dos Santos, Francis Douglas Rodrigues da Silva e Valdeir Helena dos Santos. A presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, visitantes e funcionários e, nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19 horas e 29 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Sem mais, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade de votos.
Leitura do expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Ofício número 091/2021. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como dos demais nobres edis que integram esta colenda Casa Legislativa, venho através do presente com a finalidade de apresentar as inclusas respostas às indicações encaminhadas à Administração Municipal através do ofício número 035/2021. Jesuítas, Paraná, 6 de maio de 2021. Cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 035/2021. Indicação número 035/2021. Data da sessão de apresentação: 12 de abril de 2021. Autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Assunto: redutor de velocidade. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem através do presente responder a indicação supramencionada informando que, sensível à indicação para a instalação de redutor de velocidade na rua Roque Gonzales, entre os imóveis números 316 a 450, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e sua implantação e execução dos serviços ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou de melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas, Paraná, 6 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 035/2021. Indicação número 036/2021. Data da sessão de apresentação: 12 de abril de 2021. Autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Assunto: redutor de velocidade. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem através do presente responder a indicação supramencionada informando que, sensível à indicação para instalação de redutor de velocidade na rua Padre João Castilho, próximo ao imóvel número 159, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e a sua implantação e execução dos serviços ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já, agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou de melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas, Paraná, 6 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 035/2021. Indicação número 037/2021. Data da sessão de apresentação: 12 de abril de 2021. Autoria do vereador Valdeir Heleno dos Santos. Assunto: FG aos motoristas da saúde. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem através do presente responder à indicação supramencionada informando que, sensível à indicação para que viabilize um estudo de uma possível forma de pagamento aos motoristas da saúde em forma de FG, função gratificada, informamos que no momento não será possível, pois tal pagamento há proibição expressa na Lei Complementar 173/2020, artigo 8º, inciso 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
E 2. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Desde já, agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou de melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 6 de maio de 2021. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Ofício número 092/2021. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como dos demais nobres edis que integram essa colenda Casa Legislativa, venho através do presente com a finalidade de apresentar as inclusas respostas às indicações encaminhadas à administração municipal, através do ofício número 036/2021. Jesuítas Paraná, 6 de maio de 2021, cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 036/2021. Indicação número 038/2021. Data da sessão de apresentação, 26 de abril de 2021. Autoria do vereador Levaldo Sônia Mourinho. Assunto: redutor de velocidade. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a administração municipal de Jesuítas vem através do presente responder a indicação supramencionada, informando que, sensível à indicação para a instalação de redutor de velocidade na rua Calixto 1, entre os portões principal e lateral do cemitério municipal, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e a sua implantação e execução dos serviços ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já, agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou de melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 6 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Ofício número 093/2021. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como dos demais nobres edis que integram essa colenda Casa Legislativa, venho através do presente com a finalidade de apresentar as inclusas respostas às indicações encaminhadas à administração municipal através do ofício número 037/2021. Jesuítas Paraná, 6 de maio de 2021, cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 037/2021. Indicação número 039/2021. Data da sessão de apresentação, 3 de maio de 2021. Autoria da vereadora Gilvanelli Francisca dos Santos. Assunto: rotatórias. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a administração municipal de Jesuítas vem através do presente responder à indicação supramencionada, informando que, sensível à indicação para a instalação de rotatórias nas ruas Padre Manuel da Nóbrega e Rua Papa São Cornélio, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e a sua implantação e execução dos serviços ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já, agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou de melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 6 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Ofício 022/2021. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e demais vereadores que compõem esta colenda Câmara Municipal, vimos através do presente comunicar da realização da audiência pública, visando demonstrar e avaliar o relatório de gestão das ações e serviços públicos de saúde, relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência,
relatórios dos procedimentos e atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social e o cumprimento das metas fiscais do período de janeiro a abril de 2021, a ser realizada no plenário desse Legislativo Municipal, com início às 17 horas do próximo dia 28 de maio de 2021. Conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a audiência pública deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de forma organizada e responsável, e obedecendo às condições previstas no edital, datado de 11 de maio de 2021, mediante registro de inscrição dos interessados em participar da audiência pública, bem como da lavratura da ata circunstanciada de todo o ocorrido. Sendo o que tínhamos para o momento, dispensamos os nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Edital de audiência pública. O Prefeito Municipal de Jesuítas convida toda a sociedade para participar de audiência pública a ser realizada no próximo dia 28 de maio de 2021, tendo como local o plenário da Câmara de Jesuítas, com início às 17 horas, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, contendo a seguinte pauta: horário, 17 horas, assunto, abertura dos trabalhos, 17h10, demonstração do relatório de gestão das ações e serviços públicos de saúde, compreendendo a aplicação dos recursos financeiros, 17 horas e 40 minutos, demonstração e avaliação do relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência, 17 horas e 45 minutos, demonstração do relatório dos procedimentos e atendimentos no Centro de Referência de Assistência Social, 17 horas e 50 minutos, demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do resultado primário, 18 horas, demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do resultado nominal, 18 horas e 10 minutos, encerramento. Em obediência à Lei Federal número 13.979/2020, Decreto Estadual número 4.320/2020, Portaria MS/MG número 188/2020, Decretos Municipais números 045 e 074/2020, que regulamenta o comportamento pessoal em função da coronavírus, Covid-19, como a limitação de aglomeração e distanciamento de pessoa de no mínimo 2 metros. Pedimos à população que tiver interesse na participação da audiência, se inscreva até o dia 26 de maio de 2021 na sede da Câmara Municipal de Jesuítas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 horas da manhã ao meio-dia. Devido às medidas de combate e proliferação do coronavírus Covid-19, o público será limitado, sendo obrigatório o uso de máscara facial para a participação da audiência e vedado a presença de pessoas pertencentes ao grupo de risco. Jesuítas, 11 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Mensagem número 011/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando a Senhora Presidente e demais vereadores que compõem este conceituado Legislativo Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 010/2021 para que seja submetido à apreciação e deliberação do processo legislativo, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Justificamos que o citado projeto de lei, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, trata do PPA, Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, que consiste na previsão, programas e ações governamentais consideradas prioritárias, que poderão ser realizadas no referido quadriênio, que traduzem nas
aspirações da nossa população, que esperamos, com o esforço dos poderes legislativo e executivo, concretizá-las para o bem social de toda a nossa comunidade. Outros sim, por se tratarem de matérias eminentemente técnicas, colocamos a nossa equipe técnica à disposição dessa colenda Casa de Leis, para que possa oferecer as explicações necessárias para o pleno conhecimento do conteúdo dos referidos projetos de lei. Sendo o que nos apresenta para o momento, dispensamos à senhora presidente e demais edis as nossas manifestações de respeito e consideração. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010/2021, súmula, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do município de Jesuítas e da outras providências. A Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, através de seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Planejamento governamental e do plano. Artigo 1º. Fica, institui o PPA, Plano Plurianual de Município de Jesuítas, para o quadriênio de 2022 a 2025, que reflete as políticas e organiza a atuação da administração pública municipal. Parágrafo único. O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da administração direta dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. Artigo 3º. O Plano Plurianual de 2022 a 2025 é instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, metas e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica das ações governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável. Artigo 4º. O plano plurianual terá como diretrizes: 1. Desenvolver um modelo de administração pública eficiente e democrática, com austeridade na gestão dos recursos públicos. 2. Implementar políticas de inclusão social, como a redução de desigualdade. 3. Promover o desenvolvimento econômico sustentável. 4. Promover em parceria com a iniciativa privada geração de emprego e renda, através de incentivo e a qualificação de mão de obra. 5. Universalização do ensino básico e a valorização da diversidade cultural. 6. O atendimento básico em saúde através de serviços de ordem preventiva e curativa. 7. Fomento ao esporte e lazer. 8. A preservação ambiental. Capítulo 2. Estrutura e organização do plano. Artigo 5º. O Plano Plurianual 2022 a 2025 encontra-se estruturado em programas: 1. Finalístico, conjunto de iniciativas que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. 2. Apoio administrativo, conjunto de iniciativas que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 3. Operação especial, conjunto de iniciativas que expressa e orienta as ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Artigo 6º. O programa finalístico é composto por objetivos, indicadores e valor global. Parágrafo único. O objetivo expressa o que deve ser feito. Reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de ações e tem como atributos: 1. Órgão responsável. Órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo. 2. Meta. Medida do alcance do objetivo,
podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa. 3. Ação. Atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes de coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento. Parágrafo 2º. O indicador é uma referência que permite identificar e aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa, auxiliando seu monitoramento e avaliação. Parágrafo 3º. O valor global é uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos objetivos. Artigo 7º. A estrutura dos programas estabelecidos nesta lei é aplicada a todos os órgãos e poderes da administração direta do município, fazendo constar obrigatoriamente do planejamento orçamentário e comprovados gastos públicos a serem demonstrados no balanço geral do município. Artigo 8º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 9º. Integram o Plano Plurianual de 2022 a 2025 os seguintes anexos. 1. Anexo 1. Estimativa de receitas. 2. Anexo 2. Programas municipais. 3. Anexo 3. Plano de investimento. Capítulo 3. Integração com orçamento da revisão e do monitoramento de avaliação. Seção 1. Integração com o orçamento e da revisão. Artigo 10º. As ações dos programas serão correlacionadas aos projetos, atividades e operações especiais inclusos nas leis orçamentárias e nas leis de crédito especial de cada exercício que compreender o plano plurianual. Parágrafo único. Os valores estabelecidos para os programas e suas respectivas ações são referenciais e foram fixadas de modo a conferir consistência ao plano plurianual, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Artigo 11º. Considera-se revisão do Plano Plurianual 2022-2025 a inclusão, a exclusão ou alteração de programas. Parágrafo 1º. A revisão de que trata o caput, ressalvado o disposto dos parágrafos 4º e 5º deste artigo, será proposto pela Lei do Executivo, por meio de projeto de lei das diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se nos respectivos programas as modificações subsequentes. Parágrafo 2º. De acordo com o disposto no parágrafo 1º deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com as outras modificações. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá, por decreto, incluir, alterar e excluir ações governamentais, bem como o produto e a meta física, e reestimar os valores de receita e despesa, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento. Parágrafo 4º. Os projetos de lei de revisão do plano plurianual que incluam programa finalístico ou objetivo deverão conter os respectivos atributos. Parágrafo 5º. Considera-se alteração de programa a inclusão, a exclusão ou a alteração de objetivos, ações e metas. Parágrafo 6º. O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, deverá: 1. Alterar o valor global do programa. 2. Incluir, excluir ou alterar ações. 3. Adequar as vinculações. 4. Incluir, excluir ou alterar metas. Parágrafo 7º. O Poder Executivo ficará autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações gerenciais e os seguintes atributos: 1. Indicador. 2. Meta de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução das despesas orçamentárias.
3. Órgão responsável. Artigo 12. Os orçamentos anuais compatibilizados com o Plano Plurianual 2022-2025 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias serão orientados pelas diretrizes expressas no artigo 4º para o alcance dos objetivos constantes desse plano. Seção 2. Monitoramento e avaliação. Artigo 13º. O monitoramento do Plano Plurianual 2022-2025 é a atividade estruturada a partir da implementação de cada programa e orientada para o alcance das metas prioritárias da administração pública. Parágrafo 1º. Com base nos projetos, atividades e operações especiais dos orçamentos anuais, será realizada a avaliação financeira das ações do PPA, nos termos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Parágrafo 2º. Para proceder à avaliação física das ações do PPA, poderão ser utilizados instrumentos de trabalho, como relatórios estatísticos, relatórios de execução de obras, entre outros. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 14º. Para fins de atendimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual para o período de 2022 a 2025 está incluído no valor global dos programas. Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual e seus anexos detalharão os investimentos que trata o caput para o ano de sua vigência. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal. Francisco Rodrigues da Silva, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2021. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Mensagem número 012/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando a senhora Presidente e demais vereadores que compõem este conceituado Legislativo Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 012/2021, para que seja submetida à apreciação e deliberação do processo legislativo, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Justificamos que o referido projeto, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, vem tratar das diretrizes da elaboração e execução do orçamento para o exercício de 2022, denominada LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, onde estabelecem as ações prioritárias para a elaboração do orçamento para 2022, inclusive das metas fiscais a serem cumpridas no próximo exercício. Sendo o que nos apresenta para o momento, dispensamos à senhora Presidente e dos demais edis as nossas manifestações de respeito e consideração. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 012/2021. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Jesuítas, Estado do Paraná, para o exercício de 2022 e dará outras providências. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito do município de Jesuítas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Jesuítas, por seus representantes legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para o exercício de 2022 as ações, prioridades, metas da administração pública municipal, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira em cumprimento ao disposto nos artigos 165, inciso 2, artigo 2º, artigo 169, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000.
Lei de responsabilidade fiscal compreendendo 1. Das prioridades e metas fiscais da administração. 2. Da estrutura e organização dos orçamentos. 3. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. 4. Das alterações orçamentárias. 5. As vedações e transferências ao setor privado. 6. Das disposições sobre os precatórios judiciais. 7. As disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais. 8. As disposições sobre a dívida pública municipal. 9. As disposições sobre alterações da legislação tributária. 10. Das disposições sobre a aplicação dos limites constitucionais da educação e da saúde. E 11. As disposições gerais. Capítulo 1. Das prioridades e metas fiscais da administração. Artigo 2º. A programação da despesa constante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 deverá ser compatível com o Plano Plurianual, PPA, e conter as prioridades e metas estabelecidas nos anexos integrantes à presente lei. Parágrafo único. As prioridades e metas previstas nos anexos integrantes poderão ser reformuladas na elaboração da lei orçamentária. LOA. Para o exercício de 2022, observadas o aumento das arrecadações até o envio ao Legislativo para aprovação. Capítulo 2. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 3º. As categorias de programação que trata a lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária, a LOA, por função, subfunção, programas, projetos, atividades e operações especiais. Inciso 1º. Para efeito desta lei, entende-se por 1. Função, nível máximo de agregação de ações envolvidas pelo setor público. 2. Subfunção, nível de agregação de subconjunto de ações do setor público. 3. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 4. Atividade de instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. 5. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 6. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, não gera uma contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. 7. Unidade orçamentária. O menor nível da classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendido estes como de maior nível da classificação institucional. Inciso 2º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Inciso 3º. Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a subfunção, às quais se vinculam, em conformidade com a portaria número 42 de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas posteriores alterações. Artigo 4º. O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo, executivo, fundos, autarquias e fundações e demais administrações indiretas e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional da Prefeitura. Artigo 5º.
A lei orçamentária para o exercício 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, dentro das normas da portaria SOF/ESTN, número 42, de 14 de abril de 1999 e demais alterações. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022 será encaminhado ao Legislativo até a data de 30 de outubro de 2021 e será composto de anexos e quadros demonstrativos nos termos da Lei Federal número 4.320/64 e alterações. Artigo 7º. A lei orçamentária discriminará a dotação orçamentária destinada ao pagamento de débitos judiciais transitados em julgado, considerados de pequeno valor. Capítulo 3. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2022 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo o poder legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras. Artigos 1º, inciso 1º e 4º e 1A e 48 LRF. Inciso 1º, será garantido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas à elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária, permitindo assim o controle social e a transparência mediante processo de democracia participativa, voluntária e universal, através da realização de audiências públicas. Inciso 2º. O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão e participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento. Inciso 3º. O princípio da transparência implica, além da observância ao princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 9º. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 será elaborada com a observância dos seguintes parâmetros. 1. Para a estimativa das receitas: A. Tributárias. B. Transferências constitucionais e legais da União, de acordo com as estimativas da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e dos demais órgãos. C. Transferências constitucionais e legais do Estado. D. Demais receitas próprias. Artigo 10º. O projeto de lei do orçamento para o exercício de 2022 destinará recursos para atender prioritariamente: 1. Pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho do presente exercício. 2. As despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais. 3. Ao pagamento do serviço da dívida pública. 4. Aos empréstimos e às contrapartidas de programa objeto de financiamentos. 5. A manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o artigo 212 da CF e Emenda Constitucional número 14/96. 6. Ao custeio e plano complementar ao Sistema Único de Saúde. Artigo 11º. As propostas parciais do Poder Legislativo, fundos municipais, autarquias e demais administrações indiretas serão encaminhadas à Secretaria de Administração e Planejamento até o dia 31 de agosto de 2021. Para consolidação do projeto de lei orçamentário para o exercício de 2022, observadas as disposições dessa lei. Parágrafo único. A Câmara Municipal deverá enviar ao Poder Executivo até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, a programação de desembolso mensal para o referido exercício. Artigo 12º. Na hipótese de ocorrências das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e do inciso 2 e do artigo 31, todos da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação,
de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais. Inciso 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas aos serviços da dívida. Inciso 2º. No caso da limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas. 1. Com pessoal e encargos patronais. 2. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000. Inciso 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Inciso 4º. A limitação de empenhos será definida através de ato do Poder Executivo, determinando em qual área a despesa será limitada, na que o equilíbrio financeiro seja restabelecido. Artigo 13º. O orçamento para o exercício 2022 conterá dotação orçamentária para a reserva de contingência de até 0,5%, 0,5%, das receitas decorrentes líquidas previstas no artigo 5º, 3 da LRF. Inciso 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais, suplementares, conforme disposto nas portarias MPO número 42/1999, artigo 5º, e portaria STN número 163/2001, artigo 8º, artigo 5º, 3. Inciso 2º. Os recursos de reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizarem até o mês de setembro de 2022, poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais, suplementares de dotação, destinados à prestação de serviços públicos, ao pagamento de juros, encargos e amortização de dívida pública. Artigo 14º. Para efeito do inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101/2000, entende-se como despesas irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites estipulados nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8666 de 21 de junho de 1993, e alterações dadas pela Lei número 9648, de 27 de maio de 1998. Artigo 15º. Ficam vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo. Capítulo 4. Das alterações orçamentárias. Artigo 16º. Na execução do orçamento geral, fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a 1. A proceder às alterações orçamentárias, compreendendo créditos adicionais suplementares até o limite de 35% da receita fixada, utilizando como recurso dos provenientes de anulação total ou parcial de dotações, fica igualmente autorizado transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria econômica para outra, ou de um órgão para outro órgão, programa, projeto e atividade nos termos do inciso 6 do artigo 167 CF.
2. A efetuar a exclusão do percentual acima, a abertura de crédito adicional suplementar até o limite dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado por fonte do exercício anterior e excesso de arrecadação no decorrer do exercício de 2021, através do ato próprio em atendimento à legislação aplicável. Capítulo 5. As vedações e transferências ao setor privado. Artigo 17º. Autoriza a destinação de transferências de recursos, título de subvenções sociais e contribuições para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde e educação, dos recursos vinculados aos programas federais e estaduais, com limite dos valores definidos nos planos de aplicação que apresentem entidades como unidades executoras das ações. Inciso 1º. Para habitar-se ao recebimento de recursos referidos à entidade privada sem fins lucrativos, deverá atender todas as normas de regularidade determinada pela legislação específica das demais normas instituídas pelo controle interno. Inciso 2º. As transferências observarão as normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução e a finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos provenientes, previamente estabelecidos em planos de trabalho, inserido em termos de colaboração, em termos de fomento, em acordos de cooperação. Artigo 18º. Os recursos de contrapartida municipal para atendimento previsto no artigo 19 desta lei serão consignados no Orçamento Geral, conforme normas legais. Artigo 19º. O prazo para prestação de contas para entidades beneficiadas pelos recursos recebidos será de conformidade com a instrução normativa instituída pelo controle interno. Na ausência da determinação, serão considerados os prazos determinados, a matéria pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais regulamentações instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado e órgãos fiscalizadores. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Mensagem número 013/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, com os cordiais saudação e ilustre Presidente e por extensão dos demais vereadores que compõem esta conceituada Câmara Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 013/2021 para que seja apreciada a deliberação nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Esclarecemos aos senhores edis que referido projeto de lei tem por finalidade declarar como área urbana o lote rural número 253, localizada neste município, destinado à zona de expansão residencial, ZR2. Na oportunidade, reafirmamos ao senhor presidente, à senhora presidente e demais vereadores os nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 013/2021, súmula, declara como área urbana a chácara número 253, localizada nesse município, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica declarada como área urbana o lote número 253, com uma área de 72.600 metros quadrados, do bairro de Chácaras Guarani, Gleba Rio Verde 2, localizada neste município de Jesuítas, com matrícula imobiliária número 10757, de ofício de registro de imóveis da comarca de Formosa do Oeste, Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 1. Norte, 1.015 metros, confrontando com um lote 252A. 2. Sul,
com 940 metros, confrontando com o lote número 254. 3, leste, 102,86 metros, confrontando com a estrada, divisa de chácara. 4, oeste, confrontando com o córrego Caramuru. Artigo 2º, a área referida no artigo 1º se destina à zona de expansão residencial. ZR2. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal. Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. 11 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. ACE Empreendimentos Limitada. A Prefeitura Municipal de Jesuítas, Senhor Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. ACE Empreendimentos. Pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Avenida Padre Anchieta, número 361, Sala 3, Centro de Jesuítas, Estado do Paraná. Devidamente inscrita no CNPJ, sob número 41613-287/000102. Neste ato, representado por seus sócios, administrador Aguinaldo da Silva Leite, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF, sob número 633-733-359/49, residente e domiciliado na Avenida Padre Vieira, número 964, centro da cidade de Jesuítas, Estado do Paraná. Vem requerer a Vossa Senhoria que se digne do pedido de consulta prévia de viabilidade técnica para o parcelamento da área de terra, lote número 253, do bairro de Chácaras Guarani, matrícula número 10757, com 72.600 metros quadrados, situado no município de Jesuítas, nesta comarca, sem benfeitorias, perante a legislação em vigor. Empreendedor, ACE Empreendimentos Limitada. Nome do empreendimento: Jardim São Francisco 2. Atividade: loteamento urbano. Imóvel rural, número 253, do bairro de Chácaras Guarani, município e comarca de Formosa do Oeste, Paraná. Estatísticas: área do loteamento, 72.600 metros quadrados. Cidade: Jesuítas, Paraná. Aguinaldo da Silva Leite, CPF número 633-733-35949. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem número 014/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, com as cordiais saudação à ilustre Presidente e por extensão aos demais vereadores que compõem esta conceituada Câmara Municipal, vimos respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 014/2021 para que seja apreciado e deliberado nos termos do regimento interno desta Casa de Leis. Esclarecemos aos senhores e diz que o referido projeto de lei tem por finalidade declarar como área urbana o lote rural número 250B, localizado neste município. Na oportunidade, reafirmamos ao senhor presidente e demais vereadores os nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 014/2021, súmula, declara como área urbana a chácara número 250B, localizada neste município, e dá outras providências. Artigo 1º, fica declarado como área urbana o lote rural número 250B, com uma área de 59.900 metros quadrados, do bairro de Chácaras Guarani, Gleba Rio Verde 2, neste município de Jesuítas, com matrícula imobiliária número 12.275 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Oeste, Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 1. Norte, 100,20 metros, confrontando com a Estrada Canelão. 2. Sudoeste, confrontando com o córrego Caramuru. 3. Noroeste,
com 985 metros, confrontando com o lote número 250. E 4, Sudeste, com 1.035 metros, confrontando com o lote 250A. Artigo 2º. A área referida no artigo 1º se destina à Zona de Expansão Residencial ZR3. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal, Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, 11 de maio de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, voto de louvor, reconhecimento e agradecimento. A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais, requerer após aprovação em plenário, seja encaminhado voto de louvor, reconhecimento e agradecimento aos profissionais das linhas de combate à pandemia Covid-19 do município de Jesuítas. A 11 de março de 2020, foi declarada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a situação de pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19. No contexto nacional, os nossos profissionais das linhas de combate à pandemia não ficou dispensado, vendo-se rapidamente confrontado com este terrível vírus, e desde então todos foram convocados a enfrentar a luta pela vida, com um adversário desconhecido, inesperado, invisível, traiçoeiro e extremamente perigoso e letal, colocando-nos a todos em risco. Perante este cenário de estado de calamidade, voltamos a assistir e a comprovar, sem dúvida, a extraordinária atuação desenvolvida por aqueles que todos os dias trabalham, por forças das suas atividades, formação, provisão, nas mais diversas áreas e intervenção no combate a esta pandemia, muitas vezes com o risco da própria vida, para que bens e serviços essenciais não faltem a cada um de nós jesuítenses. Presenciamos ainda um tempo de angústia, receio, sofrimento, incerteza, tristeza, mas também de grande resiliência e de indelével determinação deste combate diário. É tempo de saudade, de luto, mas também de esperança e confiança. Conseguiremos, com o envolvimento e comprometimento de todos, ter forças para acreditar que, com certeza, ao serviço das pessoas, tudo faremos para minimizar a propagação desse vírus altamente agressivo. Neste momento, uma palavra de reconhecimento a todos os heróis, em particular ao que podemos chamar de heróis jesuítenses, mas acima de tudo de gratidão aos trabalhadores dos serviços essenciais, das várias instituições, que sejam entidades públicas ou privadas, que se encontrem em qualquer linha de combate a esta pandemia. Sem dúvida, contribuem para a tão desejada mitigação da propagação da doença, para garantir a maior normalidade possível à nossa vida diária, bem como minimizar as suas graves consequências econômicas e sociais, por essa atitude proativa na procura de soluções perante a uma nova realidade e na resposta atempada às solicitações por parte da população, deixamos uma palavra de esperança. Enalteço ainda o sentido de responsabilidade social e cívica da generalidade pelo comportamento de respeito pelas medidas de proteção individual emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Poder Executivo Municipal, que seguramente contribuirá para que todos sejamos prevenção. Assim, reconheço e tenho a mais profunda gratidão aos seguintes agentes: aos diferentes perfis de profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde e da Associação Beneficente de Saúde Jesuítas, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, laboratórios farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, ao pessoal de apoio, cozinheiras, pessoal de limpeza, da manutenção e da administração e aos motoristas, aos empresários, comerciantes e trabalhadores dos estabelecimentos de fornecimento de bens essenciais, aos trabalhadores e empregados que tiveram de cessar sua atividade
para prevenir o contágio pandêmico, e aos que alteraram e redirecionaram a sua produção para bens essenciais no combate à pandemia, aos agricultores, caminhonistas e industriais de produtos alimentares e bens essenciais, às famílias dos profissionais que estão diariamente em risco, às empresas e empresários e filantropos que apoiaram nestes tempos difíceis, em concreto no apoio direto, nesta luta sem precedentes, e aos que mostraram a sua resistência e enorme capacidade de mobilização solidária. Nestes termos, proponho a aprovação pela Câmara Municipal de Jesuítas do presente voto de louvor, agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais em todas as linhas fundamentais e imprescindíveis de combate à pandemia Covid-19, suprarreferidos, e nos termos que a mesma contém. B. Que, após aprovação, este voto de louvor aos profissionais das linhas imprescindíveis e cruciais no combate à pandemia Covid-19 se dê a conhecer as diversas entidades e se divulgue pelos meios de comunicação institucional da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, Edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2021. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, vereadora. Câmara Municipal de Jesuítas, indicação número 042/2021, apresentado na sessão de 17 de maio de 2021, autoria do vereador Adilson Favarin Nieto. Teor da indicação: o vereador que a subscreve nos termos regimentais vem apresentar ao soberano plenário da Casa a seguinte indicação. De acordo com o regimento interno deste legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que seja avaliado a possibilidade de implantação do Sistema Eletrônico de Informações, CEI, na Prefeitura Municipal de Jesuítas. Justifica-se o referido sistema modernizaria o processo eletrônico administrativo no âmbito do município, visto que o sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos e tem como objetivo promover a eficiência administrativa, podendo ser fornecido gratuitamente pelo TRF4 ao município, gerando economia aos cofres públicos. Jesuítas, Paraná, 3 de maio de 2020, Adilson Favarin Nieto, vereador. Indicação número 043/2021, apresentado na sessão 17 de maio de 2021. Autoria do vereador Joaquim José da Trindade. Teor da indicação: o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vem apresentar ao soberano plenário da Casa a seguinte indicação. De acordo com o regimento interno deste legislativo, vimos através do presente que, após aprovado pelo plenário, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Aparecido José Weiler Júnior, para que possa ser construído um parque infantil na Vila São Paulo. Esse é um pedido dos moradores da localidade, para que as crianças possam ter um local de lazer. Jesuítas, Paraná, 7 de maio de 2021. Joaquim José da Trindade, vereador. Câmara Municipal de Jesuítas, resposta ao requerimento número 005/2021. O nobre vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva apresentou o requerimento supramencionado na sessão ordinária de 5 de abril de 2021, objetivando conceder vale alimentação aos servidores municipais do Poder Legislativo. A proposta foi encaminhada ao jurídico desta Casa de Leis, para a presidência da Câmara, para análise nos termos do regimento interno.
Inicialmente, verificou-se que para poder ser implantado o Vale Alimentação, deverá ser por meio de projeto de lei, visando a instituição de benefício a ser concedido aos servidores municipais ativos do Poder Legislativo. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme dispõe o artigo 30(1) da Constituição Federal de 1988. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Jesuítas refere que, ao município, compete prover a tudo quanto diga respeito a seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assunto de interesse local. Mas devemos, contudo, se atentar ao artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece, artigo 8º, na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. D. 4. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, de Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial, transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Assim sendo, verifica-se que o benefício ora requerido possui natureza jurídica indenizatória, compensando as despesas com alimentação do servidor. Desta forma, torna-se juridicamente, neste momento de pandemia, e por nosso município encontrar-se em estado de calamidade pública, inviável a concessão do mesmo. Contudo, entendemos que o requerimento, em momento oportuno, poderá ser objetivo de nova análise. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato e Amada, aos 7 dias do mês de maio do ano de 2021. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Sem mais, senhora presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente, com a palavra o vereador Levaldo Sônio Mourinho. Permissão para falar sentado, senhora presidente. Gostaria que nesse momento, se tiver mais algum vereador que quiser se associar, nós estamos vivendo uma situação logo após a colocação dessas tartarugas aqui na BR que atravessa a nossa cidade, aqui a Padre Manuel da Nóbrega, onde quando tem estacionado 2 veículos do lado e passa 2 caminhões, realmente está muito difícil e logo nós teremos algum acidente, de repente um acidente muito grave. Nós tínhamos essa mesma situação lá em JS, aí o pessoal diminuiu os canteiros e alargou então a rodovia que passa dentro de JS. O que nós teríamos que fazer aqui é pedir um estudo para o DR para nós alargarmos 1 metro cada lado nas calçadas, porque as calçadas desse lado elas são muito grandes, eu acho que elas dão mais de 5 metros as calçadas. Então se a gente tirasse 1 metro cada lado, a gente alargaria essa BR e com certeza nós teríamos mais facilidade do trânsito. Então eu sei que é uma situação difícil, nós temos que envolver o DR, o empenho da Prefeitura Municipal, mas é sim para a gente precaver um acidente mais sério que está para acontecer qualquer dia. Eu estou vendo hoje mesmo, eu estava atrás de um veículo, ele foi tentar sair do lado para desviar de um carro, aí ele bate na tartaruga, ele volta para trás, realmente ficou muito perigoso. Até o Franz estava comentando sobre as tartarugas nas entradas das ruas transversais, que também o pessoal deveria ter tirado
essas tartarugas, aonde você vai fazer a rotatória para entrar para uma rua. E nós temos aqui algumas quadras que já tem estacionamento, como tem a quadra da Câmara. A gente poderia também pedir um estudo para fazer um estacionamento lá. Nós temos a praça lá da Imater, que nós poderíamos também fazer estacionamento lateral. Então, a gente tem algumas situações que poderiam melhorar o trânsito dessa rua Padre Manuel da Nóbrega. Então, gostaríamos de pudéssemos fazer um ofício ao DR, passando pela Prefeitura. Se mais vereadores quiserem associar, está à disposição. Muito obrigado. No grande expediente, não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 012, de 18 de janeiro de 2021, com a súmula. Altera a redação do parágrafo 4º, inciso 4º, no artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Jesuítas e da outras providências. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação do voto de louvor, reconhecimento e agradecimento aos profissionais das linhas de combate à pandemia Covid-19 do município de Jesuítas. Em discussão. Eu gostaria de, na discussão, pedir o voto de todos os vereadores. É um voto de agradecimento. Na última semana, no dia 12, nós comemoramos o dia do enfermeiro, das enfermeiras. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho de todos. Todos aqueles que vêm trabalhando, vêm lutando contra esse vírus que nos pegou de surpresa. Sem manual de instruções, nós não sabemos como combatê-lo. Agora estão vindo as vacinas, mas mesmo assim, nós ainda precisamos continuar nos prevenindo, nos cuidando. Porque a gente vê aí que está começando a aparecer novas variantes, né? Então, eu acredito que aqueles que estão na linha de frente merecem todo o nosso reconhecimento, todo o nosso agradecimento. Porque quantas e quantas vezes nós vemos matérias de médicos, enfermeiros, pessoas que estão trabalhando na linha de frente que perdem suas vidas. Então, eu gostaria de pedir o voto de vocês, porque eu acho que é uma coisa simples. Deveria se fazer até uma coisa mais grandiosa a esses profissionais. Mas nós queremos agradecer de coração mesmo a todas essas pessoas que vem trabalhando incansavelmente na luta ao combate a essa pandemia. E principalmente aos profissionais do nosso município. Eu quero agradecer o prefeito, né, toda a sua equipe. Quero agradecer em nome da Vanessa, que é a secretária de saúde. Em nome da Vanessa, agradeço todos aqueles que trabalham nos postos de saúde, tanto do Carajá, como ali da Clínica da Mulher e no posto central, que vem trabalhando. E também aos profissionais ali do Hospital de Jesuítas. O nosso muito obrigado e queremos pedir a vocês que continuem lutando por nós, continuem lutando pelas pessoas que vêm aí sofrendo com esse vírus. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Em única apreciação e votação da indicação número 042/2021, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior para que seja avaliada a possibilidade da implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, na Prefeitura Municipal de Jesuítas. Justifica-se que o referido sistema modernizaria o processo eletrônico administrativo no âmbito do município, visto que o sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos e tem como objetivo promover a eficiência administrativa, podendo ser fornecido gratuitamente pelo TRF4 ao município, gerando economia aos cofres públicos. Em discussão.
Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única discussão e votação, por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 043/2021, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Weiler Júnior para que possa ser construído um parque infantil na Vila São Paulo. Esse é um pedido dos moradores da localidade para que as crianças possam ter um local de lazer. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação verbal do vereador Levaldo Sono e Mourinho. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Explicações pessoais. Convite. A direção e equipe da loja Pró Saúde de Jesuítas tem a grata satisfação de convidar os nobres edis desta Casa Legislativa para a comemoração do primeiro aniversário da nossa empresa, sob a nova direção. Sentimos-nos muito honrados com sua presença e de seus familiares, no próximo sábado, no local e horário abaixo informados. Aproveitamos para informá-los que serão tomadas as medidas de segurança que o momento exige. Data 22/5/2021, local Pró Saúde Jesuítas, Avenida Padre Anchieta, 544. Horário às 9 horas da manhã. Atenciosamente, Tânia Regina Casado e equipe. Eu gostaria de aproveitar o momento de agradecimento. Também quero parabenizar o vereador Francis. Eu ouvi uma matéria do vereador, através dos seus deputados, o Vermelho, o Litro, trouxe 2 vans para o município de Jesuítas, né? Então, parabéns. Uma van e um ônibus. Parabéns. É disso que o nosso município precisa, né? Eu acho que só vem a somar e vem enaltecer o seu trabalho. Parabéns, vereador Francis. Continue buscando mais recursos, trazendo para o nosso município. Mas, da mesma forma, também quero agradecer o trabalho de todos os vereadores, todas as indicações. Continue fazendo as indicações. Eu acho que a gente traz aqui o que o povo pede. Quero também aproveitar o momento que na última segunda-feira nós estávamos votando matéria única e nós não podemos falar sobre outra matéria. Eu quero ler uma mensagem parabenizando o município de Jesuítas pelo seu aniversário. No dia 13 de maio, a nossa cidade completou 41 anos e hoje vejo nada mais justo que parabenizar o povo jesuítense. Gente de bem, guerreira, honesta e trabalhadora, que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município. E dentro das suas possibilidades, não mede esforços na busca do crescimento de melhores dias para essa cidade. Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Jesuítas cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município desenvolve tão bem. É necessário semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro para que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a Jesuítas cada vez mais justa e cidadã. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município e principalmente por aqueles que aqui chegaram para desbravar essas terras. Faço questão de dizer que o nosso compromisso continua. Seguiremos sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento de Jesuítas, defendendo com garra e lutando pelos interesses da população. Então, parabéns a todo o povo jesuítense, a cidade que completou 41 anos,
posso dizer com graça que nós estamos com a mesma idade, somos novinhos ainda. Então, parabéns a todos aqueles vereadores que já passaram por essa Câmara, todos os prefeitos que também já passaram pelo executivo do nosso município, todos os funcionários públicos que já trabalhou e que continua trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns a todos, nosso muito obrigado de coração. Nada mais tendo a tratar com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão às 20h27.